Prezados alunos, tutores, coordenadores, professores, é com extrema satisfação que eu, Maria da Assunção Caldeirano, me coloco à disposição para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos por uma equipe bastante brava, né, Márcio? Que vem desenvolvendo o curso da Educação à Distância e Pedagogia UAB, oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, através da Faculdade de Educação. Eu sou o Márcio Lengruber, também estou na UAB desde o início do curso, em 2007. Eu atuo na coordenação como coordenação pedagógica e estou no momento, né, me honra muito acompanhar a professora Assunção na qualidade de candidato a vice-coordenador, com essa mesma ideia, né, muito claramente seguir um trabalho de todo um grupo, né, que é um grupo que está na secretaria, é o grupo dos professores, que se reúne frequentemente, o grupo dos tutores, né, como disse a Assunção, esse trabalho bravo é um desafio grande, né, mas me honra muito pertencer a esse grupo e por isso, né, não tenho assim nenhuma coisa que a gente pensa às vezes da política, como está pedindo voto, não, é realmente pedindo essa continuidade num trabalho que a gente realiza. E aliás, eu acho que exatamente essa responsabilidade que a gente se coloca, né, para assumir esse papel, ela só pode ocorrer exatamente porque a gente sabe que o trabalho é colegiado, né? As pessoas se colocam juntas para produzir o trabalho, para enfrentar os problemas, né, buscar as melhores soluções, e é por isso que a gente tem esse encorajamento. Né? Não verdade, é um sentido, acho bem isso, não é uma coisa individual que nós estamos querendo, mas eu acho que quando a gente está aqui falando, eu acho que estão vozes de muitas pessoas que trabalham na UAB, né, que de alguma maneira a gente está aqui representando. Né? E particularmente eu pude perceber isso, porque o Márcio coloca que ele está na coordenação da UAB desde o seu início, né? E eu coloco a minha participação com um desenho inclusive diferente. No início eu participei da coordenação e depois eu trabalhei como professora de estágio. E como professora de estágio foi possível a gente identificar esse espírito colaborativo da própria coordenação. Então acho que esse espírito que é preciso manter, onde as pessoas dividem as tarefas e responsabilidades, não no sentido de transferir responsabilidades, trabalhos, né? Mas ao contrário, uma atividade que é compartilhada, ela acaba sendo bem mais desenvolvida, né, com maior alcance, porque diversos olhares estão sobre o mesmo fenômeno educacional. Então por isso que é uma satisfação grande estar aqui. Eu acho que é importante ressaltar aqui nessa conversa com vocês essa dimensão que é entrar no trabalho de educação à distância, né, no Brasil. A gente sabe que a educação à distância teve assim, um filme muito queimado, né, muito associado, vamos dizer assim, a picaretagens, a instituições sem idoneidade, né? Houve até muitas denúncias, a gente viu até o MEC fechando muitos polos que não havia qualidade, principalmente em instituições particulares. Então, para a gente realmente foi um desafio, né? Vamos pegar educação à distância, vamos entrar no projeto da UAB. Talvez um lado mais cômodo fosse não entrar, mas a gente pensou, né, na importância da socialização de um trabalho que a gente faz aqui na Federal de Juiz de Fora, que esse trabalho replicasse, né, por tantos polos no interior de Minas. Então, o que nos move, né, dentro desse quadro, que às vezes é muito adverso, ter um orgulho de que o diploma, né, que você tenha, depois de um curso, né, feito aqui com a gente, tenha uma credibilidade, ele tenha uma importância, ele seja visto pela sociedade, não como um curso menor por ser à distância, mas um curso com uma qualidade de um curso de excelência de uma instituição pública como a Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora, para fazer isso, né, Assunção? O que vocês recebem na plataforma, né, tem todo um trabalho que é feito por trás, né, como você disse, um bravo, né, uma equipe brava. Você podia dizer aí para a gente, né, como é feito? É isso que eu ia comentar. A gente usa aquela expressão, né, duas faces da mesma moeda, né? Aquilo que a gente pode apresentar, aquilo que a gente pode oferecer, na verdade, nem sempre, nesse processo, nem sempre fica muito transparente as coisas que acontecem, digamos, nos bastidores, né, atrás das cortinas. E, na verdade, esse curso, né, que se esforça para apresentar uma qualidade de formação,
que se esforça para buscar uma relação com as escolas onde tem sido feito o estágio, que se esforça para que as pessoas possam sanar suas dúvidas e crescer academicamente, profissionalmente, isso não é de graça, né? Tem todo um esforço por detrás que garante esse processo. Não estamos dizendo que é um curso perfeito, claro que tem muitas outras coisas que precisam ser aprimoradas. E somente esse processo é aprimorado com a participação das pessoas. E entre essas pessoas eu quero destacar esse trabalho colegiado dos profissionais responsáveis por esse processo. Quando eu digo profissionais, eu estou me referindo à equipe de coordenação, né? Os tutores, os professores, e quando eu digo tutores, estou referindo aos tutores presenciais, aos tutores à distância, aos coordenadores de polo. Posso até testemunhar para vocês a partir de uma experiência de pesquisa, os períodos que a gente trabalhou. Em pesquisa educacional foi um outro trabalho. A gente fez também educação à distância, uma outra plataforma do CEDERJ, onde a gente trabalhava com pesquisa. E na UAB a gente trabalhou com a disciplina de estágio. Ao trabalhar com a disciplina de estágio, a gente sentia a enorme necessidade de buscar parceria dos tutores presenciais, dos coordenadores e por vezes dos próprios professores da escola. Ou seja, não tem como a gente fazer um trabalho bom na hora da educação se a gente não se colocar aberto à contribuição dos outros, de novo, sem perder de vista a responsabilidade nossa, mas abrindo as possibilidades de outras pessoas participarem. Então, vejam, se numa disciplina isso foi importante, isso foi necessário, imagina um curso como um todo. Daí, a gente já conta para vocês, no mínimo, uma vez por semana, a equipe de coordenação se reúne. Então, a equipe se reúne semanalmente para discutir os problemas, buscar soluções, tomar os encaminhamentos para que o que chega para vocês na plataforma dos polos não seja algo que seja diferente entre os polos. Na verdade, as diferenças que existem em função das características do polo em termos de encaminhamento, mas a qualidade do curso é a mesma. Em relação às disciplinas, existe uma formação de tutores, que o Márcio vai falar daqui a pouco, né, Márcio? Esses tutores, eles encontram com uma dinâmica bastante intensa com os professores, para que da mesma forma tenham a mesma orientação, para que nenhum polo seja prejudicado, ao contrário, para as informações chegarem aos polos com a melhor tranquilidade, maior qualidade possível. E mesmo em relação aos coordenadores de polo e tutor, há um intercâmbio muito grande entre a equipe que se localiza aqui em Juiz de Fora e os polos, até porque não teria jeito de fazer educação à distância sem a gente poder contar com essas pessoas, né? Então a gente sabe da importância desse trabalho e que não é um trabalho fácil, né? Lidar com pessoas, né? A gente sabe que tem sempre os desafios e exatamente por esses desafios a gente aprende muito. E é isso que nos move também, aprender nesse processo de trabalho colegiado, sem o qual não seria definitivamente possível apresentar uma formação de qualidade, né? E esse aspecto que você levantou da formação de tutores é uma ênfase muito grande que a gente tem no curso, né? Do tutor não ser um mero repassador de um trabalho, digamos, que só o professor pense. Infelizmente, em alguns cursos, o tutor é quase que um técnico de informática que vai anexar arquivo ou que faz uma mediação no fórum, quase que só dando uma resposta sem conhecer. Um tarefeiro, né? Um tarefeiro, sem conhecer aquela disciplina. E nos honra muito quando a gente abre uma seleção para tutores à distância, a quantidade de gente que se inscreve, que quer ser tutor no nosso curso, né? Porque eles percebem que é uma formação que tem junto ao professor. Na verdade, a gente usa esse nome, porque é tão consagrado tutor, mas a gente entende como é o professor tutor, que faz parte junto com o professor especialista da disciplina, né? Então, o que eu queria, assim, para encerrar essa minha intervenção, é dizer que a gente começou esse sentido de trabalho na UAB muito com uma coisa que nos preocupa muito, que é um compromisso com a qualidade da educação pública no Brasil, né? Que a gente desenvolve no sentido presencial, aqui na Faculdade de Educação, em Juiz de Fora, e que eu acho que a UAB nos permitiu esse privilégio, né, de estar em tantas cidades, em municípios, em outras regiões, né, mas com esse mesmo compromisso. Como disse a Assunção, não é um trabalho perfeito, tem defeitos, é difícil, mas que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação e norteados, né, por essa ideia de melhorar a educação, especialmente a educação pública no nosso país.
Antes de terminar a nossa conversa, queria dizer para vocês que é muito interessante esse momento que está acontecendo na UAB. Né? Todos vocês sabem que agora em julho, né, Márcio, a turma da UAB1 vai colar grau. Então, esse é motivo de orgulho para nós todos que participamos desse processo. E é motivo de orgulho também saber que a UAB continua. Temos já o UAB2 e novos cursos vão surgir, com certeza, exatamente porque não só a demanda é grande, mas a necessidade de aprimoramento desse processo também se faz necessário. E aí eu queria ressaltar nesse processo o seguinte: muito a gente aprendeu com esse curso. Né? Diversos problemas que ocorreram serviram para ampliar nosso aprendizado. A gente espera que isso tenha acontecido com vocês também. E nesse momento, onde a gente se coloca à disposição para dar continuidade a esse trabalho, junto à coordenação da UAB, nós queremos destacar um princípio que para nós é fundamental: a comunicação entre as partes. A gente entende que isso já vem sendo desenvolvido, né, com bastante adequação, mas nós sabemos também que é possível ampliar. De que forma? Nós vamos pensar em criar canais de maior comunicação entre os tutores presenciais, à distância, entre a coordenação dos tutores, de forma que a gente não tenha ruídos de comunicação nesse processo, ou pelo menos a gente vai buscar aprimorar, porque a gente sabe, a educação é feita por aquelas pessoas que se importam e se interessam por elas, e a gente sabe que você se importa e se interessa. Nós também. Por isso a gente aposta numa educação de qualidade, apesar de todas as adversidades que a gente enfrenta. Um grande abraço a vocês.